Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Bom, gente, estou aqui encarregado de anunciar os nossos aniversariantes da semana, tá ok? Amanhã, segunda, amanhã, dia 8, Fabiano Lima, ô meu querido, tá de aniversário amanhã. Graças a Deus por mais um ano de vida, que o Senhor abençoe a sua vida, amém? Sua família, seus projetos.
e que você esteja sempre na presença de Jesus. Tá bom, meu querido? Um grande abraço aqui da igreja, um abraço meu, do pastor Ismael, do pastor Ismael. Parabéns pelo seu dia amanhã. E na quarta-feira, dia 10, a Denise Belotti. A Denise está de aniversário, né? Não queremos saber a sua idade, porque também não é conveniente, mas que o Senhor acrescente mais uma flor aí no seu jardim, minha irmã. Muita saudade também de você, que está longe, mas que está ligadinha aqui com a gente, todo domingo, acompanhando, comentando, curtindo os cultos. Deus te abençoe, tá, minha irmã? Um grande abraço aqui da igreja, das mulheres da Querigma, um abraço meu também, do pastor Ismael, do pastor Ismael, para você, tá bom? Feliz aniversário, Deus te abençoe. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida do Fabiano Lima, pela vida da nossa irmã Denise Belotti, que o Senhor acrescente a eles, ó Pai, vigor, saúde, que o Senhor acrescente a fé, a esperança e que nunca falte no coração deles, ó Pai, o amor e a busca pela presença do Senhor na vida deles. Senhor, que seja um ano abençoado para todos nós, especialmente para eles nessa semana aqui que estão fazendo aniversário. Muito obrigado por tê-los conosco, por sermos irmãos, e que eles se sintam abraçados e recebidos pela igreja nessa singela homenagem aqui. Em nome de Jesus, amém. Parabéns. Bom, gente, nesse momento de oração, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos 8, do 26 ao 29. Romanos 8, do 26 até o 29. Bom, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, gente, nesse breve texto aqui, nesse momento de oração, eu quero chamar a tua atenção para duas coisas, tá? Duas coisas. O que nós não sabemos, e 2, o que nós sabemos. O que a gente não sabe? A gente não sabe orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, né? Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Ou seja, Deus é muito maravilhoso, porque a gente não sabe orar, a gente não sabe orar como convém, mas nós temos alguém que intercede com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus, né? Às vezes, a gente ora e não vê a resposta daquilo que pediu, né? Nós oramos, pedimos, alguns oram declarando, determinando e botando Deus na parede, o que é um erro, porque se a gente não sabe orar, a gente vai determinar algo para Deus, mas tudo bem. E geralmente a resposta que a gente quer ouvir nem sempre é a resposta de Deus, ou nem sempre Deus responde daquela maneira, ou naquela ocasião, ou naquele momento, né? Mas Deus sabe de tudo e Ele responde de acordo com a sua vontade e de acordo com o que o Espírito Santo intercede por nós. Aí, ok, a gente não sabe orar, vamos parar de orar? Não, nós devemos continuar orando. Mesmo não sabendo orar como convém, a palavra de Deus nos encoraja, né? Ela nos exorta a orar intensamente, constantemente, continuamente,
e sempre pedindo a ajuda dele. Então, uma coisa que a gente não sabe fazer, mas que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso mediante a vontade do Pai. A outra coisa, aquilo que a gente sabe fazer. O que a gente sabe? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não temos a resposta para muitas coisas, né? Mas Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O propósito é que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós sejamos mais parecidos com Cristo, né? Então, tudo contribui para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nas angústias e nas alegrias, nos ganhos e perdas, na vida e também na morte, tudo seja para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, muitas vezes a nossa oração só remete a coisa boa, né? Eu consegui tal coisa, meu parente foi curado, meu amigo conseguiu um emprego, meu tio foi promovido, essas coisas, né? Mas nem sempre isso é a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam, coisas boas e coisas ruins também, né? Então, tudo é para a glória de Deus. Então, esse é o propósito, é ser mais parecidos com Jesus, né? Sermos semelhantes a Jesus. Vamos orar? Se você tem algo que você queira orar, mesmo não sabendo orar como convém, como eu também não sei, ninguém sabe, mas se você tem algo, alguma súplica, algum pedido, uma oração de louvor, de agradecimento, vamos orar, cada um na sua casa agora, vamos orar juntos aqui, né? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, muito obrigado pelos nossos irmãos que estão reunidos, cada um na sua casa, mas no mesmo espírito, no mesmo coração aqui, louvando ao Senhor, agradecendo pela vitória do Cordeiro, pela Tua vitória na cruz do Calvário, Jesus, se alegrando, Senhor, porque sabendo que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nós temos motivos mais do que suficientes para agradecer ao Senhor em todo o tempo, Pai. Dar graças em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, nós pedimos pelos nossos irmãos, agora da Querigma, pedimos que o Senhor sustente a saúde, sustente a vida de cada um deles. Guarda o coração também nesse tempo difícil. Uma hora parece que o negócio vai melhorar, outra hora parece que desajeita de novo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Há um propósito para nós, há um propósito para o Senhor, para a nossa vida enquanto igreja, e nós queremos, ó Pai, ser moldados, nós queremos ser tratados pelo Senhor, queremos ouvir a Tua voz e queremos estar mais sensíveis a tudo isso. Parece que muitas coisas não têm mexido com o coração da gente, mexem em outras coisas, ficamos revoltados com o governo, com política, com lockdown, fecha, abre, com os nossos direitos de ir e vir, mas aquilo que é eterno, aquilo que a gente deve se preocupar de verdade, parece que não está incomodando, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, de todo o coração, com toda a humildade, Pai, que toda essa situação seja para aumentar a nossa fé, seja para cumprir esse propósito que é de ser mais parecido com Jesus, que é de ouvir a Tua voz, que é de dar mais atenção à Tua palavra, às Tuas escrituras, né? Estamos tendo tempo para isso, tempo para buscar, para ler, para organizar, para pôr a vida em ordem e para dar glória e honra ao Teu nome por toda essa situação também, coisa que muitas vezes a gente reclama e esquece de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem nos sustentado. Muito obrigado pelo Teu grande amor com a nossa vida, com a nossa igreja, a nossa família.
E muito obrigado, Deus, porque apesar de todo o cenário desse caos que temos vivido, nós temos visto a tua boa mão, ó Pai. Sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divinal. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei pra guardar até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, pra guardar o meu tesouro até o dia final. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus, mas antes gostaria de orar, pedindo que o Espírito de Deus esteja nos iluminando, abrindo nossa mente e o nosso coração para entendermos a palavra e termos a disposição de praticá-la. E também gostaria de orar pelo pastor Ismael. Ele não pôde vir hoje, ele está fazendo alguns exames médicos, mas ele está bem, mas vamos orar por ele para que a graça de Deus continue sobre ele. Muito bem, então. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos estudar a Tua Palavra e queremos pedir a Tua orientação, Senhor, para que a Tua Palavra faça sentido para nós, para que realmente tenha significado para a vida de cada um de nós. Quero pedir também, Senhor, a Tua bênção para o pastor Ismael, os exames que ele está fazendo. Obrigado porque está correndo tudo bem, que a Tua boa mão esteja sobre ele e sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando sobre a vida de Jesus. Vimos que Jesus é Deus, Ele é desde a eternidade. E assim, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, um só Deus,
que se manifesta em 3 pessoas distintas. Depois a gente viu também a atuação de Jesus na criação do mundo, criação do ser humano e deste mundo no qual nós habitamos. E vimos também depois a chegada de Jesus. Primeiro a preparação, que é o Velho Testamento, o mundo sendo preparado para a vinda de Jesus, e no tempo certo, conforme diz Paulo o apóstolo, Jesus Cristo veio, nascido de mulher. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ninguém pode ser comparado com Jesus. Ele é único. É o Filho unigênito do Pai, né? Muito bem. E outro dia, no domingo passado, nós falamos sobre o projeto de Deus. Jesus trouxe a mensagem do reino de Deus, tornou o reino disponível a todos quantos quiserem, estabeleceu as condições para que possamos participar, possamos nos envolver com o reino de Deus, nos envolver com Jesus, quando ele diz que é preciso que a gente mude de mente. A palavra arrependimento na Bíblia quer dizer uma mudança radical de mente, de rumo de vida. E é preciso também, na sequência, crer nele, e o crer significa também entregar a vida a ele. Então, o reino de Deus agora está em andamento. Nós estamos vivendo um momento agora entre a vinda de Jesus e a sua segunda vinda. 2000 anos já se passaram desde que Jesus Cristo veio, cumpriu a sua missão aqui na terra, retornou ao Pai, aí veio o Espírito Santo, e para dar continuidade ao trabalho de Jesus. E o próximo grande evento, então, será agora a segunda vinda de Jesus, com a consumação do reino. Jesus, então, veio aqui, viveu aqui na terra, tornou Deus invisível, visível, trouxe os valores do reino, e por fim, Jesus morreu crucificado. E hoje, então, quero pensar com vocês, queremos pensar sobre a seguinte pergunta: por que Jesus morreu? Por que foi necessário que ele morresse? Porque Jesus morreu por motivos bem especiais. John Stott, ele coloca no seu livro A Cruz de Cristo, primeiramente falando sobre a morte de Jesus, ele diz assim, que precisamos olhar primeiramente acima da superfície, né? E aí ele faz algumas considerações do que aconteceu acima da superfície. E ele, então, diz o seguinte, está na Bíblia isso também, né? A prisão, o julgamento, a condenação e a consequente execução de Jesus foi o resultado de uma trama. E essa trama envolveu o seguinte: a inveja dos líderes religiosos judaicos, isto é, dos principais sacerdotes, do sumo sacerdote, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e do sinédrio, que era o corpo jurídico e religioso dos judeus na época de Jesus. O Império Romano estava dominando o território judaico, né? E Jesus, quando veio, ele causou assim uma revolução no sentido correto, né? Ele trouxe novos valores, trouxe
a sua presença, a sua integridade, a sua maneira de ser, de ensinar. Ele era reconhecido como uma pessoa que ensinava, como quem tinha autoridade, e não conforme os líderes religiosos da época. E isso causou, então, muitas dificuldades para Jesus. Ele constantemente era confrontado por esses líderes, e Jesus fez o seu trabalho, e é claro que isto provocou muita inveja nessas pessoas, porque Jesus falava com autoridade, Jesus tinha poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, ele tinha poder sobre os espíritos demoníacos que oprimiam as pessoas, ele tinha poder sobre a natureza, e então esse pessoal ficou cheio de inveja. Então, vamos matar esse homem, porque aí acaba com todo esse problema, né? Muito bem. Também entrou aqui a ganância do Judas. Judas, que era um dos 12, ele traiu Jesus. Vendeu Jesus por um preço bem barato, mas vendeu, né? E também tinha a mentira, a falsidade e o engano, as falsas acusações feitas a Jesus. Então, tudo isso estava em jogo. Teve a manipulação do povo, né? E muitos interesses pessoais, egoístas, políticos, sociais e econômicos. E, juntando a isso, a covardia de Pilatos, que era o governador romano, que estava no comando. É interessante que a própria mulher dele, ela falou, olha, não se meta com este justo, não se meta. Interessante essa palavra da esposa do Pilatos, mas ele não ouviu a mulher dele, né? Então, a questão é a seguinte, isso é o que a gente vê acima da superfície, Mas ele diz que nós precisamos olhar no que estava abaixo da superfície, que estava abaixo. E é isso que nós vamos ver, então, agora, o que realmente aconteceu, né? O que realmente aconteceu, vamos estar verificando o que a Bíblia nos fala sobre isso. Temos aí a ilustração, né? Então, olhando acima da superfície, que eu acabei de falar, agora nós vamos olhar abaixo da superfície. E, primeiramente, queria dizer que Jesus não foi vítima de uma situação, não foi vítima. Ele não morreu como vítima, ele morreu voluntariamente. Ele veio exatamente para isso. Veja então que João 10:11 fala sobre Jesus. Ele fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Ele não foi, como eu falei, não foi vítima da situação. E em João 10:17 e 18, nós lemos o seguinte, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Reassumiu depois, quando foi ressuscitado. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, veja que interessante. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então Jesus, continuando aqui em Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34, o Marcos relata o seguinte, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus,
tomando à parte os 12, os discípulos a quem ele deu o nome de apóstolos, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é um termo específico para Jesus, Filho do Homem, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, quer dizer, os gentios eram os romanos, né? Onde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então Jesus deixou claro o que ia acontecer com ele, ele sabia perfeitamente. E em Marcos 10:45, nós vemos que o seguinte, ele falando: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, dar a sua vida em pagamento para muitas pessoas. Então, o ato de Jesus foi espontâneo, voluntário, em acordo com o Pai que o enviou. E ele, nós vamos ver que ele fez tudo isso por amor. Então, Jesus morreu com propósitos bem específicos. Vamos ver, então, quais foram esses propósitos, né? Primeiramente, Jesus morreu para cumprir os propósitos de Deus estabelecidos na eternidade e revelados ao longo da história. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 a 5, nós lemos o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Veja que o plano de Deus, ele existia antes que este mundo fosse criado. Deus nos escolheu, e esse plano se concretizou na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, Jesus morreu para nos libertar, ou para nos salvar dos nossos pecados. O pecado é o nosso grande problema, E nós não tínhamos a mínima condição de nos livrarmos dos nossos pecados. Mas Jesus, sendo justo, santo, sem pecado, Pedro fala na primeira carta 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então, a morte de Jesus foi de uma vez por todas válida para toda a história, antes da sua vinda, depois da sua vinda. Então Jesus, ele tinha condições de morrer pelos pecados, porque era a única pessoa justa, sem pecado, sem engano, sem mentira. E ele morre então para nos salvar dos nossos pecados. E Pedro ainda fala na primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: ele mesmo, isto é, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Então, quando Jesus morreu na cruz,
ele morreu em nosso lugar, e com isto ele assegurou o perdão dos nossos pecados. Claro que, para que se torne real na vida de cada um de nós, os nossos pecados, devemos reconhecê-los e confessá-los e pedir pela misericórdia e a graça de Deus. Então, pecados, a Bíblia usa a palavra pecados, que são as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, são pecados, né? Mas também a Bíblia usa, em terceiro lugar, quero falar sobre isso, fala sobre pecado, no singular. Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado. Então, pecado singular, ele é que produz pecados na nossa vida. Então, veja o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja então que Jesus se tornou pecado, né? Então, há diferença entre os dois termos, né? O pecado é algo que está dentro de nós, faz parte da nossa natureza humana, e que a Bíblia também chama de carne. Então, todos nós temos essa natureza humana pecaminosa, é algo que está dentro de nós. Nós já nascemos assim, né? Então, pecado é algo que está dentro de cada um de nós, e ele age em nós. Jesus falou o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o engano, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então veja que é do nosso interior que o pecado que está em nós produz os pecados. E Jesus deu uma lista grande aí de pecados, ela não é completa, mas é uma lista importante, né? Então o pecado no singular é a raiz do meu egoísmo, da minha inveja, do meu orgulho, da minha indiferença, a inveja de tudo que não presta, né? E pecado também diz respeito a pecados, então, como fruto do pecado, diz respeito ao que eu penso, ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer, diz respeito às minhas atitudes, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a minha família, com os meus irmãos, com as pessoas de modo geral. Então, o ideal é que a gente viva sem pecados. Agora, a Bíblia também fala que não é preciso pecar, mas se a gente pecar, nós temos a quem recorrer. Ou melhor mesmo é não pecar, né? Mas a nossa luta é muito grande, né? Por isso, então, Paulo fala em Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado, singular, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o pecado, ele quer nos dominar, porque ele tem essa finalidade. E Paulo também fala lá, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5 ao 9, o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Natureza terrena é um outro termo para pecado, outro termo para carne, esse princípio pecaminoso que habita em nós.
E aí ele vai dizer o que é isso: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, isto é, joguem fora, igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Então, veja que a recomendação é que o pecado não tenha domínio sobre nós. E aí depende da decisão de cada um de nós, né? Muito bem. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Eu li em Hebreus 9, 26, né? Para que o termo que ele usa aqui é aniquilar, pela sua morte, pelo seu sacrifício, o pecado. E é o pecado que endurece o nosso coração, pecado que endurece. Daí vem a palavra que descreve uma pedra muito dura e difícil de ser lavrada. Isso torna as pessoas duras no seu modo de ser, no seu modo de tratar os outros. E o pecado também, ele nos conduz à morte, porque o salário do pecado é a morte física e a morte espiritual. Muito bem, então, Jesus também, em quarto lugar, veio para nos libertar da maldição da lei. O que é isso? Vamos procurar entender o que a palavra de Deus está falando sobre isso, né? A lei, ela é boa. Ela em si não é pecado. A lei é boa, ela é santa, justa e boa. Se conseguíssemos aplicar a lei literalmente como ela é muito boa. A lei de Deus só tem conselhos bons. Então, se acontecesse isso, não teríamos conhecido o caminho do pecado se a lei não nos tivesse indicado, né? Por exemplo, um dos mandamentos diz para não cobiçar. É uma coisa boa. Não cobiçar. Cobiçar nada. Aquilo que é de outro, né? É um bom mandamento. Porque a lei diz, não cobiçarás. Então, quando cobiçamos, estamos quebrando a lei. E quando nós quebramos a lei, ela nos condena. Então, ao mesmo tempo em que ela é boa, ela também é condenatória, né? E aí ela se torna maldição em vez de bênção. Por exemplo, nós temos as leis de trânsito. Se nós obedecemos essas leis e outras tantas leis, elas são para o nosso bem. Mas se a gente desrespeitar a lei, então vamos sofrer as consequências que vêm sobre nós, né? Muito bem. Então, a partir do momento que uma lei foi criada, a transgressão dela passa a ser pecado. Passa a ser pecado. A partir do momento que ficou estabelecido que atravessar o sinal vermelho está errado, se eu fizer isso, eu estou pecando e vou sofrer as consequências.
porque é isso que a lei diz. E a lei, ela produz também em nós o desejo de pecado. Parece que quando é proibido, a vontade de fazer a coisa é maior. Vontade de fazer a coisa. Nós temos a tendência de desafiar a lei, né? Só não é bom desafiar a lei da gravidade, porque é só uma vez. Então, que diremos, pois? Romanos 7, versículos 8 e 9. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu reconhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de desejo mau, porque sem lei está morto o pecado. Então veja que Jesus nos liberta da lei, porque ninguém conseguiria cumprir toda a lei nos seus mínimos detalhes. Então, como é que poderíamos ficar livres da lei? Jesus, então, cumpriu literalmente toda a lei, e Ele pode nos libertar dessa tirania da lei. Então, não devemos jogar fora a lei, os mandamentos de Deus, que são para o nosso bem, mas, pela nossa natureza, pelo nosso pecado, pela nossa maneira de ser, de agir, nós nos condenamos, porque não conseguimos cumprir exatamente toda a lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei. E o que Jesus fez? Ele fez isso por nós, por amor, né? Muito bem. Em quinto lugar, vemos que Jesus morreu para nos libertar do julgamento, do juízo e da ira de Deus e nos livrar da condenação eterna, né? O que Jesus fez? Ele morreu em meu lugar, ele morreu em nosso lugar. A morte de Jesus foi substitutiva. Quem deveríamos morrer éramos nós, mas ele morreu a nossa morte. Nós também crucificamos Jesus lá na cruz. Ele experimentou o abandono de Deus, a desolação do inferno e os horrores de nossos pecados, porque ele nos substituiu na cruz. Foi o nosso substituto. João 3, 17 e 18 nós lemos: porque Deus enviou o seu Filho, isto é, Jesus, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar, nem para condenar. Olha que diz o versículo seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja então que Jesus, ele veio morreu a nossa morte, para nos livrar do julgamento. Aliás, João fala que aquele que não crê já está julgado, e Jesus quer tirar a gente desse julgamento. Romanos 8:1 lemos o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Colossenses 1, 13 e 14, diz assim: ele, Jesus, Deus, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Veja o trabalho de Deus Pai, de Jesus, porque Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo trabalham em perfeita harmonia. Então Deus, as três pessoas da Trindade, todos estão envolvidos nesse projeto.
João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, veja que Jesus fez isso por nós. Tem alguns textos aqui, então, ele morreu para nos libertar do julgamento, do juízo de Deus, e para nos livrar da condenação, e a Bíblia também fala que ele morreu para nos livrar da ira de Deus. Esta expressão, a ira de Deus, ela é difícil de entender, um pouco complicada de entender, porque normalmente nós pensamos que a ira de Deus é semelhante à nossa. Eu já vi pregadores falando sobre a ira de Deus quando eles estavam irados, mas não nesse sentido de Deus, né? A ira de Deus é uma reação divina contra o mal. Deus não pode conviver com o mal. É impossível para ele conviver com o pecado, porque Deus é santo, justo e puro, né? E aí Paulo fala em Efésios 5, 6 e 7, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira, ou seja, a reprovação de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então Deus reprova totalmente o pecado. Deus reprova, ele não pode ter nenhuma ligação com o pecado. Por isso, vem a condenação de Deus por causa do pecado, né? Romanos 1, 17 e 18 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus não pode concordar com a impiedade, com a injustiça, né? Pela sua natureza. Nós, quando estamos irados, nós ficamos nervosos, irritados, mas Deus ele não fica irritado, ele não fica que nem a gente fica, né? Por isso que às vezes é difícil para a gente entender essa expressão, a ira de Deus. A ira de Deus não há nenhuma aceitação do pecado. É uma reação divina contra o mal que nos prejudica e nos engana. Muito bem. Em sexto lugar, Jesus morreu para nos libertar do medo. Todos nós temos muitos medos em nossa vida. Medo da doença, medo da dor, do sofrimento, da incapacidade, da invalidez, medo do desemprego, das dificuldades financeiras, das privações. E vivemos agora, inclusive, um momento muito difícil na nossa história, né? Mas a questão do nosso medo básico é o medo de ser rejeitado. Todos temos esse medo. E aí o homem, ser humano, ele cria mecanismos para ser aceito. E aí há uma porção de coisas que ele faz, que não vai dar tempo de mencionar agora, para vencer o medo de ser rejeitado. Realmente é uma coisa terrível ser rejeitado. Quando pessoas são escolhidas e você é rejeitado. Você quer entrar no time de futebol, aí escolhe o time e você fica de fora. É uma situação complicada. Então,
Agora, Jesus, ele nos aceita como nós somos. Ele nos aceita, porque ele morreu exatamente por isso. E ele nos convida a ir até ele, né? Pegarmos o nosso medo. Olha o que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, isto é meu ensino, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, para a vossa vida. Porque o meu jugo, o meu ensino é suave e o meu fardo é leve. Também ele diz que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, Jesus morreu para nos libertar do medo. Nele nós somos aceitos. Ele convida, vem que tem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho água pura para dar, a água da vida, que é ele mesmo, né? Em sétimo lugar, Jesus morreu para nos libertar da culpa. Nos libertar da culpa. Em Romanos 5:9, lemos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, seremos salvos da ira e da culpa. Em Romanos 5:19 lemos: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão. Quando pecamos, o sentimento imediato que vem é o sentimento de culpa. Adão e Eva se encheram de culpa logo após o pecado da desobediência, né? Então, não somos apenas pecadores, mas somos pecadores cheios de culpa, né? E nós, todo ser humano, tem uma consciência dada por Deus que nos acusa ou nos defende daquilo que de certo e errado fazemos. Muito bem. E Jesus, em oitavo lugar, morreu para destruir aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Ele veio para destruir o diabo. Ele está vivo e ativo, mas lá em Apocalipse fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque ele já é um inimigo derrotado. Então, Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja que o diabo já é um inimigo derrotado. Quando Jesus morreu, ele triunfou sobre ele, expôs ele ao ridículo, né? Mas ele está vivo e ativo ainda. Ele está vivo e ativo, mas ele já foi vencido por Jesus. E por último, Jesus morreu para nos tornar parte da nova criação. Deus está fazendo uma nova criação. Segundo Coríntios 5:17, a tradução correta ali não é criatura, mas criação. Somos nova criação de Deus. Jesus é o primogênito, o primeiro dessa nova criação, porque ele foi o primeiro e o único a ressuscitar até agora.
Mas nós, em Cristo, já fazemos parte dessa nova criação. Fazemos parte. E no futuro nós vamos experimentar essa maneira de ser, de viver, na sua plenitude. Então nós já somos nova criação, mas ainda não desfrutamos dessa nova criação na sua plenitude. Isto vai acontecer quando Jesus voltar e os mortos em Cristo ressuscitarão, e então estaremos para sempre com o Senhor. Então, terminando, pode passar o outro aí, Tiago. Olha aí, tudo isso Jesus fez por amor. Por amor a mim e por amor a você. Por amor a todas as pessoas, indistintamente. Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque todos nós, todo ser humano, dependendo, pode ser de que nacionalidade for, de que língua fala, qual é a cor que tem, todos somos iguais perante Deus. E Jesus fez tudo isso que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Ele fez por amor. Ele ama você, Ele ama a mim. Ele ama todos nós. E porque Ele nos ama, Ele nos quer junto dEle. Basta que nós reconheçamos que precisamos dEle, que temos que mudar de vida, que devemos crer nele e entregar a nossa vida a Ele. E aí, para terminar essa pergunta, é possível crer numa pessoa assim como Jesus? Dá para crer numa pessoa assim? Com todas essas credenciais? O único no mundo que tem todas essas credenciais, ninguém mais. Por isso, é um erro muito grande comparar Jesus com líderes religiosos, né? Um erro muito grande. Jesus não é líder religioso, coisa nenhuma. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Tudo isso que nós acabamos de ver, que a Bíblia fala, né? Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio trazer vida, a vida de Deus, a vida plena, a vida abundante. Que Deus nos abençoe e que a vida de Jesus possa fazer sentido para nós. E que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que Jesus realizou na cruz. Por nós. Fez isso por amor. Ele ama a você e a mim, ama a todos nós. Quero orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus sofreu a nossa morte. Jesus foi o nosso substituto na cruz. Morreu a nossa morte para nos dar vida. Vida que vale a pena. Vida com significado, vida abundante, vida eterna. E Jesus já fez de nós parte da nova criação que está sendo formada. Então, Senhor, receba a nossa gratidão, nosso louvor, por tantos benefícios que recebemos do Senhor. Recebemos de Deus, Senhor Deus Pai, recebemos de Ti, recebemos de Jesus e do Espírito Santo, a quem tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre
entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graças a Deus, não há Deus como nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa semana, fiquem com Deus, um grande beijo, tchau!